Depois de muitos anos como área pastoral, nós tivemos muitos avanços e conquistas, né? Muitos grupos foram criados, que se tornaram comunidades. E no decorrer desse período aí, foi criado o nosso Distrito Sagrado Coração de Jesus, que hoje é composto, né, por 9 comunidades, e envolvendo 3 ilhas, Pautinga, Saracá e Araraim. E nessas 3 ilhas são compostas as 9 comunidades, a ACC de Pautinga, São Sebastião, a ACC de Santa Maria, Saracá da Costa, a ACC Sagrado Coração de Jesus, Saracá de Cima, a ACC Divino Espírito Santo, no Saracá de Baixo, a ACC de Chibante, de São João Batista, a ACC de Rio das Flores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a ACC de Santa Maria Sabãozinho, a ACC Sagrado Coração de Jesus, Sabão de Cima, e a ACC Sagrado Coração de Jesus, Sabão de Baixo. São essas comunidades que compõem hoje o nosso distrito. No decorrer desses períodos que ocorreram na área pastoral, passaram muitas pessoas de liderança, né, dentro da nossa comunidade aqui, pessoas importantes, padres que tornaram o nosso distrito, as nossas comunidades, visitaram. Então, já no finalzinho da área pastoral, já nos últimos anos da nossa área pastoral, passaram também pessoas importantes, como o padre Silvio Teixeira, que trabalhou com a gente aqui já no final da área pastoral, quando já estava passando para a paróquia, e também as irmãs da Beneficência Popular, que elas tiveram um trabalho muito importante aqui dentro do nosso distrito. E quando elas levaram o conhecimento que elas tinham, né, não só religioso, mas também o conhecimento de como fazer remédios caseiros. Isso foi um trabalho muito importante que elas fizeram. Esses remédios acabaram curando, né, muitas pessoas e até salvando vidas com esse trabalho que elas fizeram aqui no nosso distrito. Nós, quando começamos aqui a caminhada do Evangelho, que chegou essa semente para nós, ela vinha através da paróquia de São João Batista, né? Vinham os padres de Cametá, na paróquia, e celebrava aqui a missa chamada Desobriga. E nesse tempo a gente tinha uma senhora que trabalhava em grupos, no grupo do Apostolado da Oração. Tinha 2 que eram professoras, que tinham mais leitura na época, né, do que as outras, então elas organizaram esse grupo de senhoras e toda terça-feira eles se encontravam à tarde, né, para rezar ali, né. E essas senhoras, elas preparavam as crianças, né, para receber o batismo quando viesse essa missa Desobriga, né. Os padres vinham uma vez no ano e aí eles batizavam, faziam o batizado, o casamento, né. Então nós vivemos uma vida junto com a paróquia de São João Batista. Quando foi um tempo, o padre Gerardão, como era conhecido, né, e o padre Afonso, então eles vieram numa missa de Desobriga aqui numa casa aqui de frente do senhor Abedolino Gonçalves Xavier. E nessa missa que eles celebraram, inclusive teve vários e vários batizados, após a missa eles falaram da importância para se ter uma comunidade, onde as famílias pudessem se juntar para celebrar juntos nos domingos, né? E o pessoal ficou ali pensando como ia, se dava conta, depois eles reuniram, após a missa, reuniram com os senhores lá, na época o Florentino Raimundo Pinheiro, Ascendina de Carvalho Pinheiro, Abedolino Gonçalves Xavier, Raimundo Barbosa Tavares, o Raimundo Barnabé Pinheiro, né? E também tinha mais mulheres, a Angelita Farias, que hoje já é falecida, tinha a Vitória Pinheiro Leal também e outras mulheres lá. Então eles aceitaram de ficar para formar esta comunidade. Fui a primeira comunidade aqui neste distrito, na época também não era distrito, nós era assistido pelos animadores, no caso, de lá de Cametá, que vinham aqui, né? E aí ficou a comunidade. Depois a comunidade foi crescendo, foi criando outras comunidades, né? Bem, a criação do Distrito São Mateus, a começar pelo nome, o que me vem na memória é que esse nome foi escolhido
pelas nossas comunidades no mês de junho de 97. E o nome surgiu porque naquele ano a igreja estudava o livro de São Mateus. E também os distritos que já existiam só tinham o nome de padroeiros, de santos, né? Não tinha o nome de um apóstolo. Então, as comunidades que faziam parte dessa área aqui, engloba o Rio Limoeiro, Rio Japizinho, Sete Ilhas, Rio Japim Seco, houve essa necessidade, né? Porque as comunidades elas eram cobertas por animadores que já existiam de outro distrito. Por exemplo, Natalino Pinheiro, Japim Grande, cobria essas comunidades aqui, ajudava na evangelização e na animação dessas comunidades. Manuelzinho, das Ilhas, que também contribuía bastante. Então, nesse ano foram sendo criados novos grupos, novas comunidades, e devidamente a área geográfica ser extensa, a gente achou que deveria se criar um distrito. E as comunidades se reuniram e então criou-se o distrito São Mateus. E a contribuição dos padres na época foi uma situação importante, né? Porque como nós tínhamos aquelas pessoas que migravam do outro distrito, até do Baixo Cametá, que fazia parte, a área fazia parte aqui do São João Batista, né? Mas aí a presença dos padres naquela época que chegavam nas comunidades e às vezes passava até 2 dias, né? Reunindo com as famílias, visitando as famílias. Então nos deu uma expectativa muito grande na parte da evangelização, na parte da organização, questão social e a parte espiritual também. Isso aí nos alegrou e nos impulsionou a ser mais e mais comunidades. Com a chegada e a emancipação da paróquia, nos ajudou muito, com certeza, em todo sentido, em todos os aspectos, né? Da vida missionária, religiosa, de organização, juntamente com a diocese, na antiga prelazia, hoje diocese, melhorou muito esse aproximamento, né? Se aproximar mais das pessoas que nos orientam, das pessoas que nos formam e também da nossa formação como leigo. E aí, essa dificuldade que tudo para Cametá acabou. Então, a nossa comunicação começou diretamente para a paróquia Imaculada Conceição. Aí os encontros e a paróquia que executa, as formações e a paróquia que executa, né? A visita dos padres, né? Que eles estão constantes na comunidade. Então, um dos benefícios foi essa comunicação, que a gente passa a se comunicar melhor, né? Na questão da formação e das nossas comunidades também. Na época, a maior doença que existia aqui no nosso meio era vômito e diarreia. Era a maior doença que tinha. Então, qual foi o maior trabalho das irmãs? Ferver a água. Esse foi o maior trabalho delas em relação a isso. E também cuidavam das pessoas. Aí uma coisa interessante é que aconteceu nessa época os cursos de saúde, os cursos de parteira. Né? Lembrando a tia Luísa, que ela fez os cursos de parteira na prelazia e ela ajudou muito a comunidade aqui, as pessoas aqui, com remédio caseiro e também com a ajuda das irmãs. Aí na época o padre vinha no Saci, no caso que era o barco que ele vinha de barco, da prelazia. E nós aqui, os animadores na época, eles construíram junto com a prelazia o barco companheiro. Esse barco, ele ficava aqui, ficava uma temporada em cada setor. Ou seja, a área Imaculada Conceição, ela tinha 3 setores. Era Japim Grande, aqui o Beiradão e as Ilhas. Aí eram 3 animadores. Cada uma temporada o companheiro ficava num setor. Ou seja, o ponto aqui no nosso setor era a casa de Zé Maria Borges na Prainha. Por que São Pedro? Por causa da realidade. Todos os rios, todas as pessoas, eles vivem praticamente da pesca. Principalmente a área daqui do Piqueatuba para cima. Eles vivem da pesca. É do Mapará, do camarão, entendeu? Então o nosso distrito, ele é voltado para a pesca. Então por isso surgiu o nome de São Pedro para o nosso distrito.
Mas a nossa comunidade aqui, que foi a primeira comunidade, ela surgiu mesmo, foi implantado no ano de 69, que a gente começou esse trabalho aqui. Então daí surgiram as 5 comunidades do nosso setor, ou seja, na época era setor, área e setor. Quem animava esse setor das 5 comunidades era Zé Maria Borges, que foi uma pessoa de muita importância no trabalho dessas 5 comunidades, que era a área mais setor Zé Maria Borges. Então, falando das dificuldades que a gente tinha, qual era a maior dificuldade? A remo. Os trabalhos missionários, eles eram realizados a remo. As irmãs vinham fazer visita, que as irmãs já estavam nessa época da área, as irmãs já estavam em Limoeiro. As irmãs vinham fazer visita, vinham para cá do Zé Maria Borges e de lá ele conduzia rio por rio a remo. Era muito prazeroso isso, porque as irmãs elas iam de casa em casa e elas almoçavam na casa das pessoas, elas dormiam na casa das pessoas. E existia um contato assim muito bom com as famílias. Esse trabalho elas fizeram muito junto com o Zé Maria Borges. Ou seja, nós éramos as 5 comunidades, sendo Prainha, Cardoso, Tatuoca, Turuçu e Tucumanduba, que foram as primeiras 5 comunidades que faziam parte desse setor. O Grupo São Francisco surgiu, foi de um convite do nosso irmão Ayrton Pinheiro. Ele nos convidou porque ele viu a necessidade das famílias. Essas famílias necessitadas, carentes de espiritualidade, carentes de material de limpeza, de qualquer coisa, até de alimento, né? As famílias eram carentes, então foi por isso que houve essa necessidade. Quando ele chegou com a gente, ele reuniu e nós conseguimos logo formar as 4 famílias, que foram a família do seu Francisco Assis, a família da Dona Maria José, da Dona Florentina, a família da Dona Virgínia, a nossa família, a família do seu Walter. E nós nos reunimos e fomos nos apresentados. Ele apresentou essa família para a Igreja Imaculada Conceição, a paróquia. Por que São Francisco? Porque, isso em primeiro, o seu Ailton veio dizer que a gente precisava, né, montar um grupo que atendesse às necessidades básicas, ou seja, na parte espiritual e na parte material. E na parte material a gente sabe que São Francisco, né, isso no passado, ajudou muitas pessoas materialmente, né? A gente pensou nisso, porque ajudar os outros significa se despir. E São Francisco, na nossa mente, era isso. Aí, com o tempo, né, o grupo foi crescendo, né? Também ela foi trocando os padres, né, os párocos, aí veio outros padres, o padre Ciclodomir. Aí, a partir daí, como o grupo também ela foi trabalhando, foi crescendo, até chegar na compra desse terreno. E aí, a paróquia, né, se mobilizou junto com nós e compramos, que hoje estamos aqui, estamos iniciando já uma nova capela. O grupo, que hoje é Sagrado Coração de Jesus, teve também uma contribuição muito importante. Nesse tempo, muitos jovens, em torno de 20 jovens só nessa mediação, que era uma raça jovem, dentro, né, desse grupo Nova Esperança, mostrava a cara. Então, nós tínhamos tudo para dar esse passo, para se formar a paróquia. Então, realizavam círculos bíblicos, visitas às famílias. Então, eram muitas pessoas que contribuíram. Então o sonho estava acontecendo, na verdade, né? A nossa igreja ganhando força e esse grupo, cada vez mais, as pessoas de frente, tinha também o tio Mimico, como nós chamamos, que foi uma pessoa que contribuiu muito com sua esposa para a caminhada do grupo. Aí sim, a paróquia fazia suas festividades, mas cada grupo de evangelização tinha um compromisso. E o nosso grupo, nesse tempo, eu era jovem, mais novo, mas de alguma forma contribuía. Então, os primeiros passos do grupo foi nessa mediação de
da rua Juscelino Kubitschek, Travessa João Bamba, e mais algumas mediações que já estavam começando a crescer. E foi um passo muito importante, porque depois do Círculo Bíblico já começou a se pensar em realizar alguma coisa, catequese. Mais tarde veio a Pastoral da Criança, e já estava ganhando cara de mais trabalho dentro desse grupo. Então, essa primeira parte é falar dessa história antes mesmo de chegar à paróquia. Depois de já fundar a paróquia, o grupo do Sagrado Coração de Jesus, Nova Esperança, foram para essa reunião com o Padre Silvio, que foi decidido a delimitação de cada grupo. E aí foram começando a surgir, aí se pensou um nome, reunir o povo, fazer uma reunião, que nome? O Padre Silvio propôs que seriam escolher logo padroeiros, já pensando futuramente nesses grupos venham ser comunidade. O tio Mimico deu a ideia do Sagrado Coração de Jesus por ser devoto, e afinada avotamente, a Valda devoto. Aí todo mundo entrou e escolhemos. E os trabalhos, claro, foram dando passos maior. Fomos chamados, sim, pelo Padre Zé Maria, que acompanhou essa elevação, depois o Padre Silvio. E neste ano, que a nossa paróquia completa 20 anos de caminhada como paróquia, muitos frutos foram colhidos, E a missão é muito árdua ainda pela frente. Estamos aqui, graças a Deus, embaixo da nossa capela do Sagrado Coração de Jesus, e a caminhada continua. Nosso sonho de completar, fazer as obras de reboco, o piso, e completar ela, sair para o salão comunitário e estruturar as pastorais, como pede o figurino, tudinho, para a gente poder sim fundar. Antes de nós sermos paróquia, como área Imaculada Conceição, já existia uma missão que era do Círculo Bíblico e do encontro dos jovens, grupo de jovens. E aqui nessa área era o grupo Esperança Jovem, muitos jovens, dentre eu, muitas pessoas que estavam, Adérito, Elce e a família dos nossos saudosos, irmão Raimundo Balheiro, Dona Genésia, Raquel. E depois, com a chegada do Padre Silvio aqui na paróquia, surgiu então essa iniciativa de ser criado um grupo de evangelização aqui na nossa área, de abrangência aqui. Então, numa assembleia lá paroquial, ficou dividido então e criado 5 grupos aqui na cidade, dentre eles foi criado o grupo Sagrada Família. A escolha do nosso padroeiro, ela se deu num encontro também, já com o Padre Clodomir, que chegou já veio do Padre Silvio, aliás, e houve essa criação então, e houve essa escolha de darmos um nome como padroeiro para o grupo. Então, o que foi escolhido como padroeiro deste grupo, Sagrada Família de Nazaré. Então, com o crescimento da população aqui na cidade, e também com o crescimento das comunidades, foram vendo necessidades. Dentro dessa necessidade, a necessidade de evangelizar mesmo, E o grupo, então, ele acabou tendo assim, olha, vamos criar um grupo mais do bairro da Matinha. Então, foi algumas pessoas, na época Benedito Pinto, na época Tia Bena, várias pessoas aqui que iniciaram esse grupo também. E o grupo de Círculo Bíblico ele foi crescendo, Ele foi crescendo, mas era um grupo de Círculo Bíblico vinculado à comunidade da Imaculada Conceição, que funcionava lá na Matriz. A participação, a maioria era das mulheres, Elas que eram mais persistentes nessas visitas, nesses círculos bíblicos. Na época nós fizemos alguns mutirões, de construir casas, de reformar as casas dos participantes, e com aquilo a gente ia lá, mas o pessoal vinha para o grupo, ia participando. Então aí se tornou o grupo Chama Vizinho, Na época um grupo muito animado, com instrumentos musicais, porque as pessoas eles acabavam indo buscar essas questões do sapateiro, era muito animado nessa época, Depois com a elevação da paróquia, que a gente pode falar, que vem na verdade, o grupo apareceu. Mas até essas alturas eram os grupos dos círculos bíblicos.
Então era grupo de circo bíblico, era grupo de novena do Perpétuo Socorro, que era mesmo famílias, então fazia essas visitas, se rezava junto. Né? Então o grupo Santa Maria, ele já tinha uma existência muito forte dentro da matriz, a pastoral da catequese e alguns jovens que participavam. E quando surgiu o novo grupo, foi criado-se o nome. Nós éramos 16 mulheres e 5 homens. E o seu Antônio Martins, com seus ermitas, falaram, olha, o nome do grupo é Santa Maria, porque aqui está todas as Marias. E ficou o nome do grupo Santa Maria. E sempre foi um grupo que participa dos movimentos da comunidade, mas também não podendo esquecer o nosso saudoso Ailton Pinheiro, né, que fazia parte desse grupo. E era um incentivador, nos incentivava na evangelização.